Muito bom dia a todos. É um grande prazer poder estar aqui. Eu agradeço muito, eu sempre tenho que agradecer muito a confiança que é depositada pela casa quando a gente vem a primeira vez, né? Porque é um alto risco chamar alguém, né, de quem não se tem notícia anterior, no sentido de que nunca falou na casa, né? Então eu peço que Deus possa me ajudar, né, e que os nossos benfeitores espirituais me orientem nesse estudo, para que possa fazer jus a esse convite fraterno, né, e essa confiança em mim depositada. Então, o estudo, né, ele tem o título A Terra Pede Socorro. Né? Ele é uma reflexão da nossa postura enquanto espíritas, enquanto cristãos, diante desses conflitos ambientais que a gente vem acompanhando. Né? Todo mundo aqui assiste o jornal, a gente, né, vê as notícias, né, e acompanha o que acontece no mundo, e todos nós sabemos das grandes impactos ambientais que a sociedade está causando no meio ambiente, né? Seja através dos grandes desastres naturais, então enchentes, né, e o desalojamento de pessoas por conta de enchentes, seja por conta os óbvios, né, como por exemplo grande quantidade de agrotóxicos nos alimentos e a intoxicação aguda, sejam aqueles menos conhecidos, como por exemplo a intoxicação em baixas doses por agrotóxicos, que acaba levando ao câncer ou ao suicídio, né? Então, em muitas áreas muito rurais, as taxas de suicídio são elevadas e de depressão. E não por uma questão espiritual ou psicológica apenas, mas por influência também de baixas doses de agrotóxicos, desculpa. Então, a gente lida com esses fenômenos a cada dia. A gente pega um carro, quer se locomover, e as grandes cidades estão paradas. Então, aquela ilusão de que o carro é a liberdade, onde eu posso ir e vir, na verdade eu não posso. Né? Eu fico parado no congestionamento e ali também, né, tendo aquele problema todo ambiental, né, da emissão de gases. Né? E todos nós acompanhamos recentemente, no mês passado, a Rio+20, né? Que foi aquela grande conferência das Nações Unidas, onde a nível mundial os países se uniram para tentar chegar num acordo como se posicionar diante dessa problemática ambiental. E por mais que os resultados sejam controversos, pelo menos já é um reconhecimento de que todos concordam que tem alguma coisa que tem que ser feita. E um outro ponto muito interessante da Rio+20 foi justamente a questão, não adianta só olhar para o ambiente como se fosse só o ambiente natural, mas eu tenho que olhar também o ambiente social. Eu não consigo ter uma preservação ambiental se eu não tenho uma sociedade também saudável, e se eu não tenho uma sociedade inclusiva, né, que combate a pobreza extrema, a miséria, e que valoriza esse ser humano que faz parte desse ambiente e que age sobre o ambiente. Né? Então, essas são reflexões que a gente acompanha no nosso dia a dia. Né? Muitas vezes a gente tem assim percebe que as pessoas acham que a vida é assim mesmo, é meio ao acaso, né? E tem um pensamento de Benjamin Franklin que ele fala o seguinte: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Né? Então a tipografia explodiu e fez-se o dicionário. Né? E o mundo teve o Big Bang e veio um mundo assim, né, lá no início, e pronto, é tudo ao acaso. Né? E nós sabemos muito bem que nada existe ao acaso. Né? Nós temos um programa de evolução muito bem traçado por Deus. Né? Então eu sempre gosto de relembrar nas casas espíritas que às vezes tem pessoas que são novas, né? Mas Deus criou todas as coisas, todos os seres, nos criou todos simples e ignorantes. Essa simplicidade significa sem sonhos, sem aspirações, sem complexidade, né? Tão simples e ignorante no sentido de desconhecer. Né? No seu princípio espiritual, quando criado por Deus, a gente desconhecia o bem, o mal, né? A gente não tinha ciência nenhuma. E através das várias reencarnações no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar no reino hominal, o nosso, né? Esse princípio espiritual adquire experiências, né? E vai
então se tornando cada vez mais complexo e mais sabedor, né? Mais sábio. Então, as duas asas da evolução é o sentimento e o saber, né? O conhecimento. Então, a gente, através das reencarnações, adquire experiências para podermos estar caminhando e evoluindo. E outro ponto que, às vezes, a gente esquece é quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido da reencarnação, eles respondem que é a expiação, né, as provas, onde estaria a justiça, mas também colocar a criatura em condições de cumprir a sua parte na criação. Ou seja, e essa é a principal, a gente esquece, a gente se prende muito no sofrimento, na expiação, mas esquece de que nós somos co-participantes da evolução. Nós participamos através dos nossos atos da evolução, e na verdade todas as criaturas participam. O que seria da gente sem as árvores, se elas não fizessem ali a transpiração da água, por exemplo, para poder fazer a formação de nuvens, para depois ocorrer a chuva? O que seria da gente sem as minhocas e sem as baratas do solo, né, que ocorrem nos ambientes silvestres, sem os cupins no ambiente silvestre, se eles não fizessem a areação do solo, ou seja, perfurar esse solo e tornar ele permeável à água. A gente olha para a barata, eu gosto de falar delas, e a gente olha para elas com nojo, né? Aquele bicho que entra na casa e a primeira ação nossa é esmagar. Nada contra, que essa que tem em casa geralmente é uma barata que realmente nos traz alguns problemas. Mas na natureza, no ambiente silvestre, existem centenas de espécies de baratas importantíssimas. Elas fazem a degradação de matéria morta e levam essa matéria para baixo do solo, e com isso adubam as plantas. Então, em áreas ambientais silvestres, ou em qualquer área de quintal, se cavucar um pouquinho, vai achar umas baratas e vai achar uns cupins com essa função importantíssima. Sem elas, a gente estaria em maus lençóis, por assim dizer, né? Estaria com problemas muito sérios, né? Então, essas criaturas também colaboram na criação de Deus. Como dizem os espíritos, tem aqueles que colaboram sem saber o que fazem, né? Pelo seu instinto, pela sua natureza, e aqueles que colaboram já sabendo o que fazem, que em teoria seríamos nós. Mas nós, enquanto espíritas, nós temos essa percepção, né, que foi nos revelada pela doutrina espírita. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista da nossa sociedade ocidental, né, que fez uma jornada espiritual distinta da oriental, né, se a gente olhar o Ocidente, o que norteou a nossa relação com a natureza, em grande parte é a percepção retratada pelo livro de Gênesis, né, no seu capítulo 9, onde Deus fala a Noé o seguinte: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move na terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Né? Então, a gente tem nessa cultura judaico-cristã antiga a percepção de que nós dominamos a terra. Né? Eu sou dono da terra, eu sou filho de Deus, filho do dono da terra, logo eu sou proprietário daquilo que me cerca. Eu posso dominar, né? A gente fala isso, vamos desbravar novos horizontes, né? Vamos entrar com agressão, e efetivamente a gente cumpre isso muito bem. A nossa agricultura mostra isso espetacularmente, porque tudo aquilo que nós comemos atualmente já não é mais a planta original, né? O milho original é aquele milho de baixa produção, feinho, e para fins de até maior produção e suprir a necessidade das pessoas, a gente hoje come aquele milho com aquela espiga gigante, né, que na natureza não existe. O tomate que hoje se produz não tem relação mais assim, né, em sua aparência com o tomate original, que é uma frutinha pequenininha, e hoje a gente come aquele tomatão bonito, né? Então a gente modifica as plantas, como a gente modificou os animais. Nós somos co-criadores, né? E os animais que a gente tem para consumo, as galinhas, porcos, né? Bovinos, não tem mais muita aparência similar com aquilo que era o original. A galinha que hoje bota os meus ovos, eu não vou encontrar na natureza. Ela foi feita através da seleção, né, através da zootecnia,
para se adequar às nossas necessidades. E talvez o melhor exemplo disso a gente tem nos nossos cachorros, né? Que a gente gosta tanto, mas que são tão diversos, não tem mais nada a ver com o logo original, né? Se eu olhar o Pinscher e olhar o Dog alemão, eu tenho um cachorrinho desse tamaninho e um que pesa 150 quilos, né? E é tudo a mesma espécie, né? Então, modificado, a gente, enquanto sociedade, nós criamos, né? Por assim dizer, através da seleção, animais. Ao mesmo tempo que a gente cria, a gente também extingue, né? Então, nada vem de graça, né? Então, a gente perde também animais e muito mais, muitas vezes, do que a gente imagina. Porque aqueles pequenos animaizinhos, que nem, voltando para as baratinhas, né? Mas os insetos, né? Ou anfíbios, aqueles pequenos animais, às vezes a gente nem conhece e já estão caminhando para a extinção pelos impactos que a gente vai causando na natureza, né? Então, de certa forma, esse é nosso temor e pavor no sentido da dominância, enquanto sociedade ocidental a gente vem seguindo. Como também o frutificar e multiplicar-vos. Atualmente a sociedade vai crescendo, né? Nós estamos em 7 bilhões de habitantes. A cada 15 anos adiciona-se mais 1 bilhão de habitantes, né? Então, é um crescimento populacional que exige, de certa forma, uma racionalização no uso dos recursos naturais e a adaptação desses recursos. Se eu efetivamente quisesse alimentar 7 bilhões de habitantes coletando milho selvagem no meio do mato, eu não ia conseguir, né? Então a gente consegue adequar e acomodar toda essa gente, né? Através desses fatos culturais, através da racionalização, na urbanização. A maior parte do mundo, da população vive em cidades, né? Então, isso permite, então, essa acomodação. Então, à medida que o mundo se torna mais apto a receber mais espíritos reencarnam, né? Tem uma fonte, acho que foi André Luiz, que colocou que existem 20 bilhões de espíritos no mundo espiritual, né? E aí, esse pessoal todo está querendo também uma chance para vir acabar reencarnando aqui, né? Então, de certa forma, tem essa acomodação. Bom, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 686, ele pergunta o seguinte: a reprodução dos seres vivos é uma lei natural? E a resposta isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria, né? Então, a reprodução, efetivamente faz parte das leis naturais. Mas ele, naquela época, ele também já se preocupava com a questão da superpopulação. Como é que a gente vai, então, acomodar todo mundo que reencarna, né, no mundo? E isso está na questão 687. Se a população seguir sempre o progresso constante que vemos, chegaria um momento em que ela se tornaria excessiva na Terra? E a resposta: não. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, aí a gente respira aliviado, né? Deus é isso poder, não vai ter problema, né? De certa forma, achamos, então está tudo certo, né? Tudo vai se ajeitar no fim, tudo dá certo sempre. Mas não é bem assim, porque nós somos também co-criadores na obra de Deus, né? Então, a gente tem, claro, na lei de destruição, de certa forma, as justificativas pelas modificações. Por exemplo, eu estou nessa casa aqui, né, sem ter destruído antes uma mata que existia aqui, provavelmente Mata Atlântica, né? Eu não estaria na praia, né, quando eu estava mais cedo ali em Vila Velha, sem que antes tivesse cedido ali o manguezal que ali existia, né? Então, a areia que nós usamos para construir aqui, os azulejos, tudo isso foi areia que saiu de algum canto e foi modificado. A madeira que é usada na construção, né? Então a gente modifica para nos adequar à moradia, para conseguirmos nos abrigar e suprir as nossas necessidades, né? Mas então, diante dessa questão, Allan Kardec faz outra pergunta, que é a 734. Em seu estado atual, o homem tem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? E
vamos expandir isso um pouco, será que nós temos direito ilimitado de destruição sobre animais, plantas e ambiente? Né? E os espíritos colocam o seguinte: esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Né? Então, aquela visão bíblica lá, domine, expanda e ocupe, está regulado a necessidade de sobrevivência nossa, de segurança, abrigo, né? Mas o abuso jamais foi um direito, jamais nos foi dado ficar abusando. E nós estamos hoje nessa crise ambiental, nessa complexidade toda, por conta desses abusos, né? Que de certa forma se estabeleceram. E aí, vamos só relembrar como é que a gente chegou nesse ponto um pouquinho. Né? Nós, quando eu digo nossa sociedade humana, né? A princípio, a gente olhava assim, a natureza e achava, bom, é tudo muito grande, é tudo muito vasto. Né? Não se tinha uma visão de relação com o meio ambiente. Eu digo que isso é na sociedade ocidental, que o Oriente tem um caminho filosófico de desenvolvimento distinto. Né? Mas no Ocidente, a gente tinha essa visão de que eu domino, né? Eu sou ser racional superior, eu posso ocupar. E a gente julgava que era tudo muito grande. Então, a construção era a mesma. Vou jogar o esgoto no rio, que o rio leva, e o rio magicamente vai limpar esse meu esgoto. Né? Eu vou jogar o lixo aqui, e isso degrada, inicialmente era mais lixo orgânico, e aí magicamente aquilo some. Né? Eu posso retirar os animais, por exemplo, papagaios, ou aves, ou outros animais para caça, e eles magicamente se repõem. Eu posso pescar quanto eu quiser e magicamente, né, o mar vai repondo aquilo. Então a gente achava que seria um recurso ilimitado, né, que a Terra nos fornece. E a gente então chegou mais ou menos na década de 1970, quando começou o movimento ecológico, nem tanto pela questão da preservação, mas pela questão da saúde pública. Né? Quando, assim, a partir já de 1900, surgem estudos mostrando que aquilo que eu sujei, na verdade, não some magicamente e reflete sobre a saúde da população. E ali, então, a medicina foi meio que indicando, olha, o homem está integrado nesse ambiente. Ele não está apático como um rei que manda e o ambiente faz, mas ele recebe os reveses. Né? E então, em 1970, surge o estudo da ecologia, que é o estudo da nossa casa. A ecologia significa isso, né? Eco é casa, né? E estudo, ecologia, né? O estudo da casa. Então vem esse movimento realmente de estudo da ecologia e compreender como a gente se relaciona. E se antes a gente errava por ignorar, por desconhecer, hoje a gente erra não por desconhecimento, porque aquilo que eu estou falando aqui não é novidade mais para ninguém, né? Mas a gente continua por comodismo, né? Muitas vezes por falta de querer mudar, porque traz mudanças no estilo de vida. Então, um exemplo muito simples. Eu falei no início aqui dos congestionamentos, as grandes cidades estão parando, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Já é irresponsável ter um carro ali, porque você não anda de carro nessas cidades. Me falaram aqui que Vitória também está similar. Né? Mas o governo dá o incentivo fiscal para onde? Para o carro. Né? O que mais barateou, eu fiquei até pasmo assim, né? Hoje em dia, pelo preço que uns 3 anos atrás eu comprei um carro, né? Hoje eu posso comprar um Fiesta, quer dizer, eu posso comprar o carro mais caro pelo mesmo preço que eu comprava mais barato, né, uns anos atrás. Quer dizer, a única coisa que barateia. E a gente fala que não pode mais, que está parando as cidades, que está poluindo e assim por diante. Então, cadê o incentivo fiscal, o incentivo, por exemplo, ao transporte público? Né? As bicicletas. O que a gente aumenta? As estradas. Né? E não aumenta as outras vias de transporte. Então é de certa forma um contraponto. O sonho de consumo das pessoas ainda é ter o carro, ou é ter alguns bens, né? Então a gente vê muito agora esses produtos, né, da Apple, iPhone, iPad, aí sei lá o que,
Né? E aí, esquece que essa é uma das empresas que mais produz poluição, né? E que tem a exploração dos trabalhadores na China, né? Onde os aparelhos são produzidos. Então teve até recentemente uma revolta onde uns 300 trabalhadores ameaçaram se suicidar na fábrica se não melhorasse a condição de trabalho. Né? Então a gente tem essa necessidade, né, que é ter um equipamento e esqueça o que está por trás daquilo que a gente consome. Né? E aí eu quero ignorar, eu não quero ver essas coisas, eu quero ver o resultado final, o ar-condicionado, eu quero ter o bem, eu quero ter uma vida muito confortável, né? E ter então essas possibilidades. E não mudar hábitos, né? Que a gente fica mais arraigados. Então, Allan Kardec, preocupado com essa questão, eu acho muito interessante que Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos, assim, uma obra atualíssima, né? A gente acha que tem 150 e poucos anos, né, está ultrapassado, está nada, né, extremamente atual. Então, ele na questão 735, ele perguntou o seguinte: que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Ou seja, quando a gente vai além daquilo que nos é dado ocupar. Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Né? Que pensar quando a gente abusa dos bens que nos são confiados. Né? E os espíritos respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. O pessoal é forte, né? É a predominância da bestialidade, é a predominância do egoísmo, né? A predominância da vaidade em detrimento da responsabilidade espiritual, né? Da natureza espiritual que nós temos. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem que tem um livre-arbítrio destrói sem necessidade. E ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é aos maus instintos que ele cede. Então, esse fator do egoísmo. E nós prestamos contas, nós estamos colhendo hoje aquilo, né, que a gente semeia com essa irreflexão. E a colheita, a semeadura é coletiva, a colheita também é coletiva. Né? Então, essa predominância da bestialidade, um outro fator, por exemplo, contrassenso, é a velocidade máxima nas rodovias brasileiras, assim, se a gente pegar as melhores, é 110 km por hora. Né? E anunciam-se carros aí que chegam a 220. Onde que eu vou andar 220, 300 km por hora? Né? E o que me serve ter um carro desses? Eu tinha que ter um carro que anda 120 km com 1 litro, né, de gasolina, ou melhor ainda, de álcool. Mas não, eu quero ter um mais potente, né? Para quê? Se eu, em teoria e na prática, não posso andar nas estradas brasileiras a essa velocidade toda, né? Então, de certa forma, essa questão de ter que se exibir, ou de até se desvincular. Atualmente, a gente se desvincula muito do ambiente. Né? É muito triste quando a gente vê as crianças que, por exemplo, ficam horas e horas na frente do videogame, em vez de brincar ao ar livre. Em vez de curtir o sol, andar numa praça, numa praia aqui, né? Tem as regiões litorais muito bonitas, soltar uma pipa, jogar uma bola, né? E aí a criançada vai e fica no computador e desvincula, parece que não tem mais relação com o ambiente que nos cerca. Né? O Espírito Camilo, no livro Educação e Vivências, ele chama a atenção para essas questões. Que ele coloca o seguinte: que a gente precisa adquirir uma postura consciente e consistente. Então, consciente é eu saber, né? E consistente de consistentemente aplicar aquilo que eu sei. Então, realmente, vivenciar ao máximo, né, essa postura de responsabilidade frente ao meio ambiente. E até mesmo de não nos acharmos mais como donos, porque nós não somos donos. Né? Quem diz que a terra nos pertence? Nós somos co-irmãos, né? Então, na verdade, nós somos irmãos das criaturas. Irmãos mais velhos, o que é mais grave, eu tenho uma certa responsabilidade por aqueles animais e por aquelas plantas. Porque aqueles ali são princípios espirituais que um dia vão ser espíritos.
E o que eu estou ensinando para eles? Quando Allan Kardec pergunta assim, qual a distância do espírito de um animal ou de um homem, os espíritos respondem, mais ou menos similar à nossa distância para com Deus, no caso. Então, é uma distância muito grande. E aí eu fico imaginando, eu estou dando àquele animal a percepção de ser superior, de Deus, porque o meu cachorro, eu sou aquele que define a vida dele. Eu dou comida, eu posso tratar bem, ou ele está na minha mão de eu matar ele. E tem uma relação muito bonita nisso, mas também pode ser uma relação muito cruel nisso, porque eu posso ser aquele Deus vingativo, aquela pessoa superior que vai lá e chuta, que mata, que amedronta aquele animal e que maltrata. E por outro lado, às vezes eu fico olhando, por exemplo, todo mundo aqui já viu aqueles gatinhos pequenininhos, anteninha, que tem 1 mês de idade, eu chamo de anteninha, que o rabo está sempre para cima, Eles andam com aquele rabinho para cima, Aí, imagina a situação, aquele gatinho vem pra gente, miau, 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 você pega ele do chão e levanta ele fica feliz, se abre todo e fica ronronando no nosso colo. Imagina se viesse um gigante que me tirasse do chão, me levantasse uns 8 ou 10 metros de altura, assim, um elevador assim, eu ficaria calma, eu ia gritar e espernear. Mas o gato, ele confia na gente, naquele gatinho ali, quando é um gatinho criado com o mínimo de contato com as pessoas, ele confia e fica ali feliz. Então, aqueles bichinhos que com um dedo a gente conseguiria matar. E a gente tem uma vida em nossas mãos e tem um exemplo para dar a essa vida. E esse espírito, ele está adquirindo ali a experiência. A gente esquece às vezes, são espíritos que estão, princípios espirituais que estão adquirindo a experiência que um dia vão ser pessoas. Então, a gente ter essa postura consciente e consistente, a gente tomar cuidado com a hipocrisia. Camilo chama muita atenção para as pessoas que, por exemplo, falam ali em preservação ambiental e tal, e depois saem e vão fumar. E aí causa a poluição do próprio pulmão, a agressão ao próprio pulmão, como ao ambiente das outras pessoas que estão por perto. Ou falam, vamos preservar a natureza e toma aquele banho de meia hora, sem considerar de onde vem aquela água que essa pessoa consome. Ou fala mal do lixo que tem nas ruas e aí vai e consome lixo em excesso e produz muito lixo, e não se preocupa onde vai aquilo, por exemplo. Um outro ponto, aí não é ele que fala isso, mas isso é uma observação. A gente reclama muito de que não tem coleta seletiva nas cidades. A maioria dos municípios brasileiros não tem coleta seletiva. E a maioria dos municípios brasileiros, pelo menos aqueles que eu já morei, eu visitei, tem catadores de lixo, que são aquelas pessoas que andam pelas ruas e reviram as latas de lixo atrás de alumínio. O Brasil se orgulha de ser um campeão em reciclagem de alumínio, não por mérito nosso, por mérito desses trabalhadores que varrem as ruas, que trabalham ali, que reviram o lixo. Então, já que eu quero reciclar, já que a cidade não me dá uma coisa oficial, e já que eu tenho cidadãos que fazem esse trabalho, por que eu não separo meu lixo em casa? Porque aonde vai o meu lixo da casa? A maioria dos lixos no Brasil vai para lixão. Então, se eu não tenho um catador na minha rua, geralmente tem, mas digamos que eu não tenho, com certeza quando o lixo chegar lá no lixão vai ter gente revirando aquilo. E aí é degradante para a pessoa ter que mexer em coisa suja, Imagina a gente revirar lixo atrás de latinha, atrás de plástico. Agora, se eu já lavo aquilo, guardo tudo num saco transparente, por exemplo, quando chega lá no lixão, ou quando está na rua, aquele catador, ele vê aquele lixo já todo acondicionado, separadinho, ele só tem que pegar, pronto, e fica feliz da vida. Então a gente facilita o trabalho de um trabalhador que é essencial nos dias atuais, que promove a nossa reciclagem. Então, às vezes, por exemplo, na minha cidade o catador ele passa antes do caminhão de lixo. Então, aí eu já sei, já aviso, tem um saco lá a pessoa, e às vezes é bom a gente perguntar, o que o senhor leva? Que tem os plásticos que têm mais valor, por exemplo, embalagem de shampoo, tudo que é plástico duro, e tem aqueles que eles não gostam muito, ou
Tetra Pak, por exemplo, é um grande problema, né? A caixinha de leite é um problema. Mas o PET, o pessoal já consegue vender muito bem. Então é bom perguntar o que a pessoa compra e vende. E tem as pessoas especializadas, né? Tem aquele que só pega papel, tem o outro que só pega papelão. Então a gente realmente parar e conversar com esse cidadão, com esse trabalhador, que é um grande aliado, se a gente quiser efetivamente fazer alguma coisa quanto à questão dos resíduos, no caso do lixo. Né? Então essa também é uma postura consciente. Né? Porque não adianta, eu vou ficar reclamando da falta de coleta seletiva eternamente, né? E não ajudar aquele que faz alguma coisa, que eu já ouvi, coitadinho, está lá catando lixo, e a pessoa não fez nada para ajudar. Né? Então a gente vamos ajudar esse trabalhador. Outro paradoxo que Camilo chama a atenção às vezes, o enfoque desses programas ambientais. Então, às vezes, se tem um gasto muito grande em dinheiro para preservar uma dada espécie, né, animal ou vegetal, mas se esquece das pessoas que vivem naquele ambiente. E nesse caso, a gente tem no Brasil vários exemplos, mas eu acho que o mais emblemático é o do projeto Ararinha Azul, né, que foi feito no município de Curaçá, na Bahia. A ararinha azul é uma espécie de arara, como diz o nome, mais ou menos desse tamanho, e é o animal mais emblemático no Brasil, porque é o mais arriscado de extinção e tecnicamente já está extinto, que em 1983 foram encontrados 3 exemplares nesse município na Bahia. E para eu ter uma população estável, os biólogos dizem que eu teria que ter 100. Né? Com 100 exemplares eu consigo recuperar a população. Com 3, tecnicamente, você tem depois cruzamento entre irmãos e aquela espécie acaba geneticamente se degradando. Né? Mas, enfim, acabou que foi feito todo um trabalho gigantesco para preservar aqueles 3 animais na natureza. Né? Então, todo um investimento de acompanhamento, de colocar sensores e assim por diante. E mesmo com tudo isso, em um ano apenas foram levados 2 dessas ararinhas. Eram 3 e os traficantes capturaram 2. Né? E aí aquele auê todo. Então, como é que pode? Eu estou trabalhando para preservar e o traficante vai lá e leva 2. E aí foi feita toda uma investigação. Onde foi parar? Quem que foi aquela pessoa que capturou? E aí então os pesquisadores chegaram numa casa muito humilde lá no sertão, né? Uma região de agreste, assim, né? E aí então chegaram lá e a pessoa aquele que realmente capturou aquelas ararinhas da natureza, pessoas humilíssimas, né? Então, com extrema dificuldade financeira, capturaram para quê? Para botar comida na mesa. Então ele está lá no sertão, não consegue produzir nada direito. Onde ele vê riqueza? Naquele animal silvestre que ele pega e vende. E como tem compradores, né, ele consegue encaminhar esse animal e com isso adquirir dinheiro para casa. Então o projeto Ararinha Azul, a partir daquele fato, mudou completamente o foco. Se antes o problema era toda a preservação só da ave, agora ele virou um projeto com forte foco social. Então foi feito todo um trabalho de cultivo, criação de ovelhas e cabras, né? Na região, a criação sustentável de pastoreio. Foi feita a reforma e implantação de escolas para a educação, né? Escolas formais que não existiam, a reforma e implantação de teatro, né? Para levar a cultura e a valorização daquela população rural para que pudessem se manter sem ser com tráfico de animais. Né? E hoje em dia as pessoas elas têm orgulho de morarem naquele município, no município da Ararinha Azul, e aqueles que eram os antigos traficantes agora são os pastores da ararinha. Então são aqueles que ficam lá vigiando com binóculo para ver onde aquele único, né, exemplar ainda solto está vivendo e tal. E similarmente foi feito no projeto Arara Azul no Pantanal Mato Grossense. Então os antigos traficantes são agora aqueles que preservam, né? E aí então os projetos eles têm que envolver as pessoas na preservação ambiental. Então não é possível preservar sem considerar a qualidade de vida, né,
e a posição social das pessoas que ali vivem, que foi até o ponto que foi discutido na Rio+20, que a gente demorou muito para chegar nesse ponto. Né? A gente achava assim, né? A gente que eu digo, cientistas, vamos preservar aquela espécie e está tudo resolvido. Mas eu tenho que saber quem é que vive naquele ambiente. Então, Bertolt Brecht, ele tem uma frase não, são várias, né? Mas um parágrafo colocou o seguinte: desconfiai do mais trivial na aparência singela, e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então ele chama a atenção da gente para essa visão crítica. Eu não posso aceitar como normal aquilo que às vezes me é colocado. Eu tenho que questionar, eu tenho que refletir sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu consumo, sobre aquilo que eu retiro, né? E como eu me posiciono diante da natureza. Né? A gente tem que considerar também a questão realmente de se envolver com o ambiente. Né? Tem uma fábula que é conhecida, mais conhecida no ambiente de quem trabalha com saúde. Né? Então, os enfermeiros, os psicólogos geralmente conhecem essa fábula, que é a fábula Mito do Cuidado, que é uma fábula feita por Higino, que foi um escravo liberto posteriormente lá na Grécia, eu acho, e depois foi levado para Roma. E ela retrata a origem do homem, né? Que às vezes a gente desvincula, a gente está tão preso nessa ilusão de que somos superiores aos demais, né? Que a gente perde um pouco a nossa origem. E aí, então, essa fábula Mito, Higino, ele conta essa fábula para explicar a origem do homem. Então relata ele que certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro e teve uma ideia inspirada. Então Cuidado pegou o barro e começou a moldar uma figura. E achou essa figura muito bonita lá, que ele fez com barro. E nisso então passou Júpiter na mitologia, né, que ele é Deus superior, né, é o Deus maior. E Cuidado foi e pediu a Júpiter para que soprasse espírito, para que desse vida a essa figura de barro. E Júpiter foi e o fez, achou a figura bonitinha e deu a ela vida, né? Soprou o espírito. E ali então, como a criatura estava vivendo, Cuidado quis dar um nome. Só que aí Júpiter falou, não, eu que dei vida, então eu que dou o nome. E os dois começaram a entrar em confusão, em briga. Nisso se levantou a terra e falou, eu que dou o nome. Eu dei o barro, como é que você vai fazer uma criatura se eu dei o barro? E os três, então, começaram uma grande discussão e não chegaram a conclusão nenhuma como é que ia se chamar essa criatura. Solicitaram, então, a ajuda de Saturno, Deus do tempo. E Saturno veio e ouviu todas as partes, refletiu e chegou à seguinte conclusão, que para todo mundo pareceu muito justa. Né? Ele falou, então, para Júpiter, como você deu o espírito, quando essa criatura morrer, você vai receber o espírito de volta. Né? Virou para a terra, como você deu o barro, quando essa criatura morrer, você vai receber o barro de volta. E virou para o Cuidado, você que teve a ideia de criar a criatura, enquanto ela viver, ela estará aos seus cuidados. Né? Você fica responsável pela criatura. E já que vocês estão aqui discutindo sobre o nome, eu que lhe dou o nome. E essa criatura vai se chamar homem, que vem de humus e significa terra fértil. Né? Então, nessa fábula, o homem é essa terra fértil, né, que tem que estar sob cuidados e também receber e doar cuidados. O cuidado com o ambiente, o cuidado com o próximo faz parte da nossa essência. Nós temos na nossa natureza, na nossa intimidade, a necessidade de cuidar uns dos outros, de nos ocupar com aquilo que nos cerca, com aqueles que nos cercam. Tem estudos que mostram, por exemplo, que crianças que não são amadas, que não são amparadas na infância, elas desenvolvem depressão, né? Inclusive bebês que, por exemplo, não são amparados assim, após o nascimento ou durante a gestação, podem ter depressão, né, infantil,
e podem até morrer. A mortalidade em bebês que não recebem carinho é muito maior do que naqueles que recebem carinho, que recebem a paga, que recebem aquele amor, né, com que a gente normalmente trata os bebês. Né? Então todos nós temos uma necessidade muito grande de nos sentirmos amados e uma necessidade também muito grande de amar o próximo, né? De nos envolver com o outro. E na nossa sociedade a gente às vezes passa por cima desse lado cuidado. A gente esquece, né? A gente se preocupa em ter, a gente se preocupa em parecer, né? Será que eu estou arrumado direito, o cabelo está todo assentado, né? Será que a apresentação está tudo certinho? Né? A gente se preocupa em mostrar que tem alguma coisa, posse, o último celular, né? A última tecnologia. Né? A gente quer mostrar muito que sabe muito, né? Aqueles títulos acadêmicos, né? E assim por diante. E a gente esquece de cuidar, né? E isso fica um pouco de lado. Né? Não individualmente, isso é a sociedade como um todo. E nesse que eu esqueço de cuidar, eu me desvinculo da minha essência e me desvinculo dos irmãos que me cercam. Não só irmãos humanos, né? Mas toda a natureza, todo o ambiente. E ali então fica muito difícil eu ter um projeto de sustentabilidade se eu não me sinto mais pertencente àquele ambiente que me cerca. Né? Se eu acho que eu vou estar ali à parte. Então, essa busca de equilíbrio entre o trabalho, entre a aparência e o amor e o cuidado é o nosso grande desafio. Né? Eu tenho isso em outro estudo, mas eu acho que o Espírito de Monod, no Evangelho, ele coloca o seguinte, que a grande virtude da nossa geração é a inteligência. A grande falha, né? é a indiferença. É a indiferença, né? Essa desvincular, eu já não me importo mais. Né? É o problema de quem mora no Rio Ciente, é o problema dos outros. Né? Então, a gente ter esse envolvimento, realmente essa percepção. Com que facilidade que a gente cimenta, não é? A terra parece que incomoda no quintal. Na verdade, aquela terra ali é que nos dá o sustento, né? Que vai dar o sustento das aves, que vai dar o sustento das borboletas. Então, se eu tenho carinho, se eu me importo, por que não plantar umas plantas ou planejar já um quintal que atraia, por exemplo, beija-flores, que alimente, né, lagartas, para que a lagarta possa virar uma borboleta, que tenha também ali umas formiguinhas, né? A gente gosta de exterminar todo mundo, mas no quintal, né, elas podem ser muito úteis. Né? Então, por que não pensar também na hora de criar e co-criar em todos os outros seres que nos vivem? Que nos cercam, né? Então a gente já ia se revinculando, né? Porque não cultivar às vezes uma plantinha, por exemplo, um pé de alface ou algo assim, até para consumo próprio, não vai suprir toda a minha demanda? Não vai, mas vai ensinar os meus filhos e vai dar a mim mesmo o prazer de cultivar a terra, né? Com carinho, sem aquela coisa de agressão, né? Mas um cultivo até para experimentar como isso funciona, né? E com isso a gente se religar essa nossa mãe terra, né? Entre os astecas do México existe uma definição de homem que também é muito interessante, que coloca que o homem é aquele que possui um rosto e um coração, então que tem uma individualidade, o rosto e o coração, que é capaz de sentir, né? Então que se envolve, que ama e que ali sente ao próximo. Então, a nossa problemática quanto à postura do homem diante da natureza não é de falta de conhecimento. O conhecimento está aí estampado aos quatro ventos. Mas é o de falta de se envolver e de se sentir realmente participante. E a gente aqui, como foi falado no início, né? Eu nasci na Alemanha, mas eu não me considero mais alemã, né? Então isso daí, eu nasci lá, eu vim criança para cá, sou absolutamente apaixonada pelo Brasil, pela beleza, pelas pessoas, né? Por tudo. Então eu me considero mais brasileira que qualquer outra coisa e acho que não tem que ficar falando na Alemanha. Mas eu tenho assim, o grande privilégio de ter amigos nos quatro cantos do Brasil, né? Então agora eu fui para o Pará visitar uma grande amiga lá. E aí a gente olha, não, o ambiente e fica esmagado, né, pela quantidade de rios,
pelas florestas. Aí depois os meus pais moram no Mato Grosso, aí você vai para o Cerrado, né? E fica assim com aquela beleza toda, né? E vem para cá, eu particularmente eu adoro os morros, né, do Sudeste. Então o Rio de Janeiro me cativou pelo relevo, né? Então a gente assim tem um ambiente espetacular que nos envolve e chama a cada instante. Olha para mim aqui, né? Isso não está só no ambiente. O Brasil tem ainda, enquanto Estado, enquanto nação, uma outra, não seria bem característica, mas é um outro detalhe de identificação, né, da nacionalidade, além dessa grandeza toda, né, que é uma canção de amor, que todos vocês conhecem, mas é uma canção de amor que eu particularmente acho assim, belíssima, e conhecida de todos os brasileiros, mas às vezes esquecida e às vezes não tão sentida como deveria ser. E também desconhecida porque ela é cantada em tom marcial, então isso prejudica um pouco. Eu acho que deveria ter uma melodia de niná, né? Uma melodia daquelas serenatas que a gente canta ao luar e apaixonadamente, né? Assim, apaixonadamente canta essa música e se envolve, né? Então eu não vou cantar aqui, né? Até porque o ritmo não permite o sentimento que eu gostaria de ter associado, né? Mas esse canto aqui, Apenas um Pedaço, é uma canção de amor bastante comprida, né? Apenas um pedaço e vocês vão me conhecer. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. O teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olha que coisa mais bela. Né? E aí ela continua, né? Os teus cisões lindos campos têm mais flores. E a gente para pensar nos lindos campos, ainda tem mais flores, né? A minha vida no teu seio ainda tem mais amores. Né? Como é que a gente trata essa mãe gentil que nos acolhe assim a todos, com esse amor imenso, com esse calor, né? Calor brasileiro imenso, maravilhoso. E a gente vai ter coragem de poluir o rio? A gente vai ter coragem de jogar algum lixo no chão? Eu vou ter coragem de desmatar a bel prazer sem refletir o que eu estou causando? Se eu canto ali, mãe gentil que me acolhe, né? Então, se sentir realmente pertencer a essa mãe gentil, né? Então, não é falta de conhecimento. Todo mundo aqui conhece o hino nacional brasileiro. Não é falta de conhecer. Todo mundo talvez também conheça a Constituição brasileira, vale a pena ler, que todos os cidadãos têm direito a um ambiente equilibrado, né, a um ambiente saudável, né? Isso é um direito constitucional. Como é que a gente vai permitir que não se garanta esse direito a todas as pessoas? Né? Então, realmente eu se sentir envolvido. E aí a gente vai lembrar de Jesus quando ele disse o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Né? Se eu amo realmente a Deus, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, como é que eu posso não amar as criaturas de Deus? Como é que eu posso não me envolver com essa beleza que Deus me coloca ali, né? Com essa possibilidade de respirar um ar, né? Encher os pulmões e ficar feliz, né? De sentir o vento, de sentir o sol na pele, de sentir a chuva na pele. Como é que eu posso não me encantar com essa dádiva, né? Que Deus me fornece ali? Então, amar a Deus sobre todo o coração, todo o seu entendimento, eu necessariamente amo também a tudo aquilo que Ele faz. E se eu amo, eu não vou ser capaz de prejudicar. Eu vou ter que parar e refletir. Que amor é esse que bate ou que mata? Não é amor. Então a gente para, pensa e naturalmente vai conseguir se envolver e conviver com todas as criaturas. Não mais como dominante, né? Que o nosso temor e pavor não precisa estar sobre os animais e as plantas. Mas a nossa amizade, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso envolver e importar com tudo aquilo que nos foi confiado no sentido de colaboradores para a evolução e para o crescimento de toda a natureza, tudo aquilo que vive. Então, meu Deus, possa nos iluminar, nos acompanhar, nos inspirar nessa nossa jornada,
né? E nos fortalecer diante das decisões, para que possamos nos conduzir com sabedoria e com muito amor. Muito obrigada a todos. Muita paz.